Fala, meus amigos! Hoje nós vamos mostrar algumas funcionalidades do nosso simulador. Para a gente poder iniciar, nós vamos fazer o nosso login. Caso você não tenha, você vai escolher aqui o seu login e senha, você vai clicar em registrar. Aqui eu fiz um login aleatório. Aqui aparecerão os mapas. Por enquanto nós temos um mapa, que ele vai ser o que nós vamos fazer um mini campeonato aí. Então vocês vão clicar nesse mapa. Importante, tá? Vocês terão acesso a shapefile desse mapa para vocês poderem fazer o projeto. Depois eu vou fazer um vídeo falando exatamente sobre isso. Aqui eu quero mostrar para vocês o simulador. Então essa é a cara do nosso simulador. Aqui em cima nós temos os botões para salvar jogo, para abrir jogo salvo, safra para a gente reiniciar a safra, ou seja, recomeçar o jogo, ou para a gente avançar de fase. Lembrando que nós temos plantio, nós temos pulverização, e nós também teremos a colheita. É bem legal, cara, é bem dinâmico isso daqui. Depois, a parte de stores, vocês vão entender que isso daqui é extremamente fundamental para que vocês possam avançar no jogo, principalmente a parte do campeonato. Isso daqui ele gera um vídeo prontinho para vocês publicar no store de vocês com a simulação. Muito legal também. E sobre onde a gente fala os dados dos jogos ali. Aqui do lado esquerdo, nós temos então qual o ciclo que nós estamos, ou seja, aqui nós ainda não iniciamos, porque realmente a gente não iniciou o plantio. Na parte da economia, nós temos aqui as áreas, ou seja, a área que foi plantada em hectare, a área que foi tratada, ou seja, pulverizada, e a área que foi colhida. Nós temos também a parte de custos, né, que seria consumo aqui, ó, quer dizer, que ainda não é a custo, aqui é a parte de consumo em litro, combustível do plantio, do pulverizador, da colheita, quanto que a gente gastou por herbicida e quanto que a gente gastou em sementes, tudo em litros e em quilos. E agora sim a gente entra em custos. Então a gente transforma tudo isso que a gente gastou em um preço. Quanto que a gente está gastando? Claro que não são dados reais. O objetivo do jogo nem é esse. Claro que nós estamos aperfeiçoando o nosso simulador. Mas por enquanto, aqui o intuito é fazer uma competição. Então a gente tem os gastos com o combustível do plantio, pulverização, colheita, herbicida, semente, operacional. E nós temos depois as receitas quando a gente vem colhendo a nossa plantação. Aqui do lado direito, nós temos o computador de bordo do trator, onde a gente pode criar um novo trabalho. Então, antes de eu iniciar meu ciclo, eu vou criar um trabalho. Nesse caso, eu vou mostrar o plantio para vocês. Então, aqui no cliente, eu posso chamar de projetos 1, 2, 3. Na fazenda, eu vou chamar aqui de Santa Maria. E no talhão, vou colocar plantio. Vou clicar em criar. Observe que ele não aparece aqui na tela, mas se eu clicar em trabalhos, ele aparece aqui para mim. Beleza. Aqui do lado nós temos as linhas guia. O objetivo desse simulador é testar os projetos de vocês. Então a gente vai clicar nas linhas guias. Vocês já vão ter feito esse projeto. E aí no segundo vídeo eu vou mostrar para vocês a elaboração desses projetos. Nós vamos clicar em carregar. No meu caso já está pronto o projeto. Então eu criei uma pastinha aqui, ó, chamada campeonato. Aqui dentro eu joguei meu projeto de plantio e de pulverização. Talvez você pergunte, e o de colheita? Eu vou usar o de plantio, porque a máquina tem a mesma largura. Vou clicar aqui em plantio e vou baixar aqui ó, as linhas de plantio. Eu abreviei aqui. Linha de plantio. Ó. A hora que eu abro, elas aparecem aqui para mim. Eu também criei, se vocês observarem, as linhas de bordadura. E olha só, eu fiz uma manobra seca aqui, tá vendo? Como eu fiz uma manobra seca, eu decidi por fazer 2 passadas de bordadura. Só que se eu não colocar o desligamento, meu trator vai passar plantando. Depois, quando eu vim fazendo a bordadura, ele vai sobrepor e eu vou ter um gasto excessivo de semente e de combustível desnecessário. Então, eu vou colocar o desligamento na borda para eu não ter esse gasto desnecessário. Isso é uma competição, eu preciso ter meu lucro maior do que meus concorrentes, então eu preciso fazer esse desligamento. Para isso, a gente vem aqui na aba desligamento, carrega o novo desligamento e clica. Lembrando, eu já fiz isso, eu vou mostrar para vocês como faz esses arquivos, tá bom? Clica, olha lá, apareceu o desligamento. Show de bola. Aqui nós temos na esquerda do computador de bordo, nós temos engatar piloto, que é engatar o piloto na linha. O trator vai andar sozinho ali na linha. A gente não vai precisar ficar conduzindo o trator, até porque se a gente ficar conduzindo o trator, a gente não vai conseguir ter uma eficiência tão grande. Ligar a aplicação, ou seja, é como se a gente fosse baixar um implemento, esse ligar a aplicação, criar rota. Por que criar rota? Nesse meu caso,
as minhas linhas estão interligadas. É uma. Só que vai ter casos, quando a gente fizer propriedades mais complexas, que você pode ter uma ilha aqui, outra. Por onde você quer começar? Qual vai ser a melhor estratégia, entendeu? Então, para isso que você cria essa rota e trocar de veículo é onde a gente troca para o pulverizador para a colhedora. Então, primeiro de tudo, a gente obrigatoriamente tem que criar rota, não pode esquecer disso, tá? Clique em criar rota. No meu caso, eu só tenho um, então vou selecionar ela, apareceu o número 1, clico em salvar. Vou entrar plantando por aqui, ó. Vou entrar plantando aqui por baixo. Então, vou conduzir o meu trator com a setinha do meu teclado. Eu vou conduzindo. Lembrando, eu tenho que andar o mínimo possível, porque ó, ele já vai contabilizando ali, tá vendo? Vou rotacionar ele aqui. Vou deixar ele bem na beiradinha aqui, ó. Beleza. E eu vou engatar o piloto antes de iniciar a aplicação. Por quê? Porque, olha só, essa minha primeira linha, ela nem deveria estar aqui, né? Esse é um outro ponto, ó. Aqui eu vou gastar dinheiro à tonda nessa linha, porque ela nem vai pegar nada aqui, ó. Tá vendo? Então eu poderia ter vindo aqui para cima aqui. Eu vacilei nesse caso, mas tudo bem. Vamos lá, engata piloto. Olha lá, ele entra na linha e aí ele começa a andar aqui certinho. Eu consigo acelerar isso? Consigo. Se eu apertar o mais. Só que funciona igual um trator mesmo, cara. Essa simulação a gente tentou fazer o mais real com as físicas reais dos tratores. Então, se você aumenta muito a velocidade, ele perde o controle. Agora eu vou ligar a aplicação, porque ele chegou mais próximo. Beleza. Quando eu ligo a aplicação, observo o ciclo. Agora eu estou no ciclo de plantio. E eu tenho 24 horas para fazer o meu plantio e depois vim para fazer a pulverização. O tratorzinho está andando. O meu está travando um pouco porque eu estou gravando a tela. E o programa que eu uso para gravar a tela é extremamente pesado, cara. Tá bom? Então ele está dando umas travadinhas. Eu posso dar uma acelerada se eu quiser no meu trator. Vou acelerar aqui, ó. Vou dar umas duas aceleradas. Beleza. E o trator vai plantando. Eu acho que eu consigo dar mais uma acelerada. Vamos ver. Aqui, quando eu estou fazendo sem gravar a tela, eu acelero até um pouco mais, tá? Porque nesse caso, como eu estou fazendo duas passadas de bordadura, não tem problema que o trator corta caminho. Observa que ele vai cortar caminho, ó. Trator vermelhinho, ó. Tá vendo que ele não passa certinho por cima da manobra? Por que isso? Porque ele está mais rápido do que o normal. Então ele não consegue passar ali por cima da manobra igual um trator de verdade. Se tiver a milhão com o trator, você não vai conseguir fazer a manobra certinho com ele. Só como eu fiz duas passadas de bordadura, não tem problema. Dá tempo dele se alinhar. Tá vendo que ele está entrando, ó? Tenta dar um zoom. Não vou dar muito zoom, senão pode travar. Mas ele entra quase que alinhadinho. Tá vendo aqui? Ele perdeu um pouquinho só do alinhamento, ó. Aí talvez uma dúvida que vai surgir em vocês. Observem que aqui fica tipo uns fragmentos, tá vendo? Isso daqui é só renderização. Ele não ficou esse trecho sem plantar. É só a forma que a gente está utilizando para renderizar. E por que isso? Porque se a gente deixasse uma renderização muito fiel, estava ficando extremamente pesado. E aí só pessoas com computadores muito bons que conseguiriam usar, tá bom? Ó, quero que vocês observem como que custo de combustível, ó, gasto do combustível, ele está bem defasado. E por que isso? Porque a gente quer dar ênfase nas receitas. Essa primeira simulação, ela não tem muito foco em ser real, a lucro, custo e etc. O foco aqui é ser competitivo. Então a gente deixou as receitas com bastante importância e os custos com pouca importância, porque imagina que você vai fazer sua operação de plantio e você não vai muito bem nela. Você acaba andando desnecessariamente com o trator, acaba enroscando em algum trecho ali, você precisa retomar, etc. Se a gente tivesse colocado muito real os números, isso praticamente colocaria fora do jogo, mas não é o caso. Então você pode cometer algumas falhas e ainda assim conseguir ganhar desde que você faça uma boa colheita, por exemplo, tá? Então a gente decidiu fazer dessa forma para ficar mais legal aí essa primeira temporada, vamos dizer assim, tá bom? E outro detalhe também é que, por enquanto, e nessa primeira versão apenas, o nosso simulador, eles são com áreas que a gente determina para vocês. Professor, mas eu queria simular a minha área. Calma que vocês vão ter isso também, tá? E a gente está ajustando isso. Show de bola. Finalizou, vou desengatar o piloto. Vou desligar a aplicação. Beleza. E agora eu tenho que fazer minha bordadura. Então, para isso, eu vou trocar aqui onde está linhas guias,
Eu vou carregar uma nova e vou pegar minhas linhas de bordadura. Ok, olha lá, apareceu as linhas de bordadura. Eu vou tirar o desligamento. Eu poderia até deixar, tá? Mas eu vou desligar vou tirar o desligamento. Vou colocar nenhum. Pronto. E agora, vou criar rota. Vou começar plantando com a bordadura. Certo é começar com a interna. Só que como eu estou bem pertinho da externa, eu vou começar com a externa para evitar o desperdício de combustível. Ok. Vou ligar a aplicação. Vou tocar o trator só um pouquinho para frente e vou engatar o piloto. Pronto. Ah, então, tá vendo? Ó, aqui foi um ponto, ó. Você observou que quando ele foi sair, ele deu uma patinada assim? Porque tá muito acelerado. Eu esqueci de desacelerar ele no botão de menos ali, tá? Ah, aqui eu vou fazer um pouco mais lento. Por quê? Porque como aqui tem mais curva, ó, como que ele cortou bastante caminho ali. Deixa eu fazer mais lento aqui, ó. Para ele passar o máximo possível próximo do nosso perímetro. Ó, tá vendo? Aí ele tende a passar mais próximo do perímetro. Aqui, ó, na hora que eu fui suavizar essa linha lá para fazer o projeto, eu suavizei um pouco demais. Eu podia ter suavizado um pouquinho menos, ele ia passar certinho ali. Deixa eu dar uma acelerada agora que tá na reta. Essa curva aqui é mais aberta, então vamos manter a aceleração. E aí, a hora que ele estiver chegando aqui perto, eu vou ter que deixar ele sobrepor um pouco, né? Porque ó, ficou uma falha muito grande ali. Então, vou deixar ele sobrepor um pouco. Provavelmente ele vai desengatar aqui, ó. Vamos ver se ele vai desengatar ou se ele vai continuar. Desengatou, beleza. Vou tocar ele um pouquinho para frente. Vou engatar de novo. Vou só deixar ele finalizar ali. Pronto, desengatei. E agora, com a aplicação ligada, eu vou criar rota. Vou selecionar essa outra rota. Vou salvar ela. Vou tentar andar o mínimo possível, hein? Vai, aí. Engatar piloto. Ó, estava acelerado de novo, esqueci. Beleza. Agora ele vai, deixa eu desacelerar ele para fazer a curva ali. Aqui também ficou uma curva um pouco íngreme. Poderia ter deixado menos íngreme nessas curvas aqui. Aqui não. Mas aqui ficou. E aqui também. Chique bala. Olha lá, ele deu só uma saidinha ali. Professor, mas isso daqui acontece no campo, cara? Eu não vejo, cara, acontece. É porque aqui a gente está falando de algo muito detalhado. Isso daqui a gente está falando de poucos centímetros. E lá no campo, cara, confia em mim, acontece isso. Se você pegar a trena e medir a entrepassada em curvas muito acentuadas assim, ó, você vai ver que a entrepassada dá uma aberturinha, tá? Ó, aqui ficou até melhor que lá, ó. Deixa eu dar uma acelerada aqui. A gente está finalizando o plantio agora. Depois do plantio, a gente vai passar ciclo, porque a gente vai ter as infestações, cara. Ficou muito legal esse simulador. Vamos lá, vamos finalizar aqui primeiro. Acho que ele vai desengatar aqui, tá? Tocar um pouquinho para frente. Vou engatar novamente. Beleza, deixa ele passar. Aí, pronto. E vou desligar a aplicação agora. Pronto. Seguinte, qual que é um ponto muito importante para quem estiver participando do campeonato? O campeonato terá premiação em dinheiro. Essa premiação em dinheiro, como não tem custo de aquisição o nosso simulador, a gente só vai ratear custo de manutenção, que a gente precisa pagar servidor, tá? E é um custo bem baixinho, aí a gente vai trocar essa ideia, é extremamente baixo mesmo, é mensal, mas é muito baixo. Só que a gente precisa ratear isso, porque como a gente tem muitos alunos, para nós fica inviável, porque nós gastamos no servidor. Enfim, depois eu explico melhor. Para quem está participando do torneio, software, como o aplicativo não tem custo, então nós que vamos dar a premiação para vocês. Em troca disso, a gente gostaria que vocês fizessem propaganda. E como que foi a nossa estratégia? Quando vocês finalizarem, vocês vão clicar em Store, vocês vão vir exportar vídeo de plantio. Clico aqui, ele vai demorar um pouquinho, parece que travou, né? Ele não travou, tá? Ele vai demorar um pouquinho. Às vezes demora mesmo, porque ele tá gravando todo o vídeo que a gente fez aqui de aplicação, cara.
E fica bem legal que ele sai pronto para você publicar no seu Store. Para você também mostrar que você sabe fazer projeto e marcar os projetos 1, 2, 3 lá no Instagram. Depois que ele salva o Stores, a gente vai vir aqui, vamos abrir aqui nossa pasta, ó. Onde que ele vai estar? Dentro da unidade C, você tem uma pasta chamada Documentos. Lá dentro ele cria uma pasta chamada Simulador. E tem a pasta Export. Nessa pasta Export, ó, nós temos o nosso simulador de plantio. Observe que não ficou muito legal o meu, porque eu deixei muito zoom. Se eu tivesse tirado o zoom aqui no jogo, porque conforme ele vai fazendo, ele vai gravando. Então se eu tivesse deixado mais assim, ó, e o tratorzinho andando, teria ficado mais legal ainda no meu Store. Então aqui ele mostra o tratorzinho andando, o tratorzinho fazendo o plantio ali. E é isso que vocês terão que postar no Instagram de vocês, no Store de vocês ou no Reels e marcar os projetos 1, 2, 3. Aí dessa forma vocês estarão participando do nosso campeonato com premiação em dinheiro. Fechou? Show de bola? E aí depois eu preciso mostrar mais coisa para vocês, ó, como avançar de fase. Vamos avançar de fase aqui, ó. Deixa eu salvar primeiro o jogo, né? Que eu vou vir aqui no campeonato. Chamar de YouTube vídeo 1, que foi o primeiro vídeo que eu fiz. Aí, ó, eu posso vir aqui na safra, avançar de fase. Ó, aparece as infestações. Só que eu ainda não posso aplicar. Eu preciso aplicar só depois que eu avançar novamente. Agora tá escrito aqui, ó, pulverizar, tá vendo? E aí, ó, se eu só vou dar um spoiler para vocês. Se eu trocar de veículo, se eu criar um novo trabalho, pulverização, 1, 2, vai, só para dar um spoiler mesmo. Se eu vim andando, olha o que vai acontecer, cara. Olha que interessante, deixa eu trocar aqui, ó, para pulverização 1, 2. Olha que legal. Ele mostra o pisoteio do trator. Isso daqui diminui a área plantada. Aí eu vou vir, vou ligar a aplicação e passo aplicando. O pulverizador está muito rápido, por isso que ele está criando aquelas falhas. E aí ele cria essas falhas mesmo. E isso acontece no campo, tá? Pode observar que aqui está mais concentrado e aqui está menos concentrado. Agora, ó, se eu troco aqui, olha que legal, se eu crio um novo trabalho, chama aqui 1, 2, 3, só para vocês verem aqui. Olha só, voltou a plantação, tá vendo? Tirou a infestação, voltou a plantação. Só que tem o pisoteio, então precisa calcular direitinho onde o trator vai passar. Cara, ficou muito legal. Depois eu vou mostrar para vocês. Por isso que eu salvei antes aqui, que isso aqui era só para dar um spoiler só. Fechou? Até mais.